Olá, sejam bem-vindos. Eldorado Expresso no ar, reunindo as notícias importantes que vão pautar essa segunda-feira. Há um ano, parece que faz mais, mas há um ano, a China reportava a primeira morte conhecida por coronavírus. E de lá para cá, se acumularam quase 2 milhões de óbitos no país, no mundo inteiro. O mundo ultrapassou 90 milhões de casos confirmados da doença e o Brasil atingiu a marca de 203 mil mortes neste final de semana. A média móvel voltou a passar de 1.000, o que não ocorria desde agosto. Em Manaus, a situação tem se complicado a cada dia. Em 9 dias, só 9 dias, as internações pela doença na cidade superaram o total de dezembro e também o número de enterros também tem batido recordes. Em São Paulo, a gente teve 4 regiões do estado que entraram na fase laranja da flexibilização com a liberação de algumas atividades, mas a situação também está ruim em São Paulo. Ao mesmo tempo, tem uma nova variante, né, do coronavírus que segue circulando e agora ela foi encontrada em 4 brasileiros no Japão, vindos do estado do Amazonas. Os pacientes apresentaram a cepa semelhante às que disseminaram rapidamente no Reino Unido e na África do Sul e se preocupam porque ela tem maior capacidade de contágio. Ainda sobre coronavírus, a Indonésia aprovou agora de manhã o uso emergencial da Coronavac. A taxa de eficácia foi de 65% após testes próprios, menor, portanto, que a eficácia de 78% informada sexta pelo Instituto Butantan. Nos testes da Turquia, a eficácia chegou a 91%. Portanto, estamos observando essas variações dependendo do país onde foi feito o teste. O Instituto Butantan também segue enviando os dados da dose da Coronavac para a Anvisa. Os dados de eficácia global, muito aguardados, né, já estariam em posse da agência e devem ser divulgados amanhã pelo governo de São Paulo. Enquanto isso, a Anvisa anunciou que os dados apresentados pela Fiocruz, né, sobre a vacina da Oxford AstraZeneca estão completos. Governadores também esperam definir um cronograma de vacinação amanhã, quando se reúnem com o ministro da Saúde. Eduardo Pazuello transferiu a reunião de dia, porque hoje ele passa o dia na Amazônia, porque Manaus tem registrado números muito ruins da pandemia e deve fazer alguns anúncios de reforço da contingência por lá. A pandemia que afeta drasticamente a economia e com o fim do auxílio emergencial mais ainda, né? Se nada for colocado no lugar para amparar os mais vulneráveis, até 3 milhões e 400 mil brasileiros a mais podem cair na extrema pobreza, que é sobreviver com menos de R$ 10, né? Uma linha de corte aí definida pelo Banco Central. O Bolsa Família deve voltar a ser o principal mecanismo de transferência de renda. O problema é que, além de atender a um número menor de pessoas, ele já está defasado, ou já estava defasado, antes mesmo da pandemia, sem contar a pouca vontade política que se está vendo em Brasília para colocar planos de transferência de renda, né, e de reformas também na pauta do Congresso. Tramitam no Congresso, aliás, 2 projetos para limitar o poder de governadores sobre as polícias civis e militares, criando mandatos para os seus comandantes. A justificativa é evitar ingerência política, mas especialistas temem a transformação das corporações numa espécie de poder paralelo. Estudiosos do tema também alertam que a iniciativa pode criar um projeto de poder paralelo, deixando esses governadores reféns dos comandantes. E falemos também sobre Estados Unidos, porque o Partido Democrata pode apresentar ainda hoje na Câmara um novo pedido de impeachment contra o presidente Donald Trump. Há outros 2 caminhos, né? O vice-presidente Mike Pence, se contar com o apoio de metade dos ministros, pode fazer o uso dos poderes da 25ª emenda, que está sendo bastante falada nos últimos dias, e iniciar um processo de destituição por incapacidade. Há ainda a possibilidade de uma renúncia a partir de um acordo similar feito com Richard Nixon. Pence assumiria a presidência por alguns dias e concederia a Trump perdão presidencial, evitando que ele seja processado, né, depois de deixar a Casa Branca. Suspenso temporariamente no Facebook e no Instagram, o presidente Trump também foi banido em definitivo pelo Twitter. E ainda tentou usar os perfis oficiais da Casa Branca, mas a manobra foi identificada e as postagens apagadas. Uma outra movimentação nessa área de TI, a Apple e a Amazon também suspenderam a rede social Parler de apoiadores de Trump, justamente por não conseguirem controlar essas organizações de apoiadores que, no final das contas, acabaram, por exemplo, culminando na invasão do Capitólio na semana passada. A gente está de olho em tudo isso também nas plataformas do Estadão. Eu volto amanhã. Até!